sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar uma das formas mais práticas e seguras de polarizar um amplificador classe AB do tipo push-pull, ou multiplicador de VBE. Esse circuito vai substituir os dois diodos da polarização normal do push-pull. Vamos lá? Esse é o circuito do chamado multiplicador de VBE, um circuito muito simples, mas muito interessante. Mais adiante você vai entender por que é chamado de multiplicador de VBE. Veja o circuito montado no lugar dos diodos de polarização visto antes. A corrente que vai circular pelo multiplicador de VBE, a corrente 3, é a mesma corrente que circulava pelos diodos de polarização. Essa corrente vai depender das resistências R1 e R2. A tensão entre o coletor e o emissor do transistor do multiplicador de VBE deverá ser igual à soma das tensões das junções base e emissor dos transistores de potência Q1 e Q2. Na polarização do amplificador classe AB, a corrente quiescente dos transistores de potência deverá ser bem baixa, somente o suficiente para fazer o transistor começar a conduzir. Então, o VBE desses transistores normalmente são polarizados numa tensão inferior a 0,7 V, variando entre 0,5 V e 0,6 V. O valor exato deverá ser ajustado pelas resistências RB1 e RB2. Para determinar a tensão VCE do multiplicador de VBE, é só analisar a malha da figura. Vou usar essa malha porque ela mostra como as resistências de base determinam a tensão VCE. A corrente que circula por RB1 e RB2 deve ser muito maior do que a corrente de base do transistor do multiplicador de tensão. Então, RB1 e RB2 vão funcionar como um divisor de tensão simples. A corrente nessas duas resistências pode ser considerada a mesma. Vou chamar de IRB. A tensão sobre RB2 é igual à tensão da junção base-emissor do transistor do multiplicador de VBE. Vou chamar de VBE3. A corrente nas resistências de base é a mesma nas duas resistências, então vai ser igual à corrente na resistência RB2, a corrente R2, que é igual a VBE3 sobre a resistência RB2. A tensão sobre a resistência RB1 é igual à corrente nas resistências de base, que é a corrente R2 multiplicado pela resistência RB1. Substituindo a corrente R2 na equação, temos que a tensão na resistência RB1 vai ser igual a VBE, que multiplica a razão entre as resistências RB1 e RB2. A tensão coletor e emissor do transistor do multiplicador de VBE vai ser igual a VBE3 multiplicado por 1 mais a razão entre as resistências RB1 e RB2. Essa é a equação do multiplicador de VBE. Veja que o VBE do transistor do multiplicador foi multiplicado pelo valor entre os parênteses. Se as duas resistências forem iguais, então a tensão VCE3 será igual a 2 vezes a tensão VBE3. Dessa forma é possível ajustar a tensão coletor e emissor do transistor do multiplicador de VBE com o valor exato para compensar a tensão base-emissor dos dois transistores de potência. Na prática, os valores das tensões base-emissor dos transistores de potência pode variar. Assim, se for usado um trimpote para o ajuste das resistências do divisor de tensão, a tensão poderá ser ajustada com precisão. É isso que é feito na prática. No circuito do exemplo, poderá ser usado um trimpote de 10 kΩ. Ao ligar o amplificador, você deverá ajustar o trimpote para a menor corrente quiescente possível nos transistores de potência. O valor exato vai variar de projeto para projeto, mas poderá ser estimado em 1% da máxima corrente AC. Nesse circuito, como esperamos uma corrente máxima ao redor de 200 mA, então o ajuste poderá ficar ao redor de 2 mA. Esse ajuste deverá ser feito sem sinal, é claro. Você deverá confirmar se o ajuste está correto ao ligar o amplificador e verificar que não existe o erro de crossover. Você pode fazer um ajuste fino no trimpote para o ponto exato que o erro de crossover é eliminado. Mas cuidado! Se o ajuste forçar uma corrente muito alta nos transistores de potência, eles poderão queimar. Então comece sempre com o trimpote voltado para a resistência zero entre o emissor e a base. Nesse caso, o multiplicador de VBE não vai funcionar e o erro de crossover vai aparecer. Então vai girando o trimpote até que o erro de crossover desapareça. Esse é o ponto exato. Veja o circuito da figura montado na prática e como é feito o ajuste, e depois como esse ajuste influi no crossover. Estamos aqui no sítio do professor Bairros, o sítio da eletrônica, para mostrar o funcionamento do circuito
do multiplicador de VBE. Aqui está o circuitinho montadinho, o mesmo circuito que a gente viu lá na teoria. Aqui nós temos os dois transistores da potência, os transistores da saída, e aqui no meio a gente tem o transistor do multiplicador de VBE. E aqui no meio está ele, o astro, o trimpote para o ajuste da tensão de compensação das tensões de VBE dos transistores de potência. Vamos ver como está organizado o nosso aparato. Aqui eu tenho o sinal de entrada, ó, está sendo gerado por um gerador de funções na frequência de 1 kHz. É um sinal senoidal. Ele está sendo medido por esse fio amarelo que está ligado na ponteira. É esse sinal do osciloscópio, é esse sinal em amarelo do osciloscópio. E a outra ponteira está ligada nesse fio azul, que está em paralelo com a minha resistência de desomo. A resistência de carga é o sinal em azul. Pronto. Vocês podem ver que o sinal em azul é o sinal de saída e em amarelo a entrada. Está entrando 2,7 volts, está saindo 2,5 volts. Aproximadamente a saída é igual à entrada. Esse é um amplificador que amplifica corrente. Ele não amplifica tensão, é um seguidor de tensão. Vamos ver agora como proceder o ajuste do meu trimpote, que é o ponto crítico desse circuito. Se ajustar errado, pode queimar tudo. Podemos ter cheiro de ampere queimado. Uma das possibilidades é usando o osciloscópio. Vou mostrar agora. Eu vou girar o trimpote para o ajuste de 0 ohm entre a base e o emissor. Eu já sei qual é girando para esse lado. Vocês vão ver que nessa posição o multiplicador de VBE deixa de funcionar. E o que vai acontecer? Vou girar. Olha lá. Começa a aparecer o erro do crossover. Vou aumentar aqui a escala para ficar mais claro. Olha lá, o erro de crossover. Então, uma das formas da gente ajustar esse trimpote é colocando nessa posição, em que eu estou, na verdade, anulando o multiplicador de VBE. Eu vou girando o trimpote até que o erro de crossover comece a desaparecer. Olha lá, está saindo, saiu. Aqui é o ponto de ajuste do meu trimpote. Vejo que aqui eu fiz o ajuste usando o meu osciloscópio. Vamos ver qual a corrente sem o sinal. Note que aqui essa corrente é com o sinal. Vou tirar o sinal. A corrente ficou bem baixinha, ó. Esse amperímetro da minha fonte, ele não tem muita sensibilidade em baixas correntes, mas ele está da ordem de 10 mA. Essa é a segunda maneira de ajustar. Vou mostrar agora, ó. Sem o sinal, liguei o meu circuito. Eu devo colocar o trimpote nessa posição intermediária. Depois eu vou girando até que apareça uma corrente da ordem de 2 mA. Se eu tenho um amperímetro, eu estou medindo. Se eu não tenho, como aqui, ó, eu tenho um amperímetro que tem uma leitura menos precisa, né? Então eu vou, aqui na verdade, com menos sensibilidade. Eu vou girando até que apareça uma corrente mínima, ó, 10 mA. É muito para esse circuito. O ideal é em torno de 2 mA. Então eu volto um pouquinho, ó, e sei que está menos de 10 mA. Estou voltando, ó, voltei. Caiu, eu sei que a corrente está num ajuste aceitável. O importante é ter uma corrente baixa. O valor exato não importa. Nesse amplificador deve ficar ao redor de 2 mA. Até 10 mA eu suporto, mais do que isso não. Se eu colocar o sinal, claro que a corrente que foi acrescentada aqui é devido ao sinal. Aí vocês podem ver, ó, que não tem o erro de crossover. O circuito está funcionando perfeitamente. Vou diminuir um pouquinho aqui o ganho. Amplitude do sinal de entrada. Está entrando 2,5 e está saindo 2,4 volts. Então, está funcionando perfeitamente o circuito do multiplicador de VBE, que serve para corrigir o erro de crossover, compensando as quedas de tensão. A queda de tensão entre a base e o emissor dos transistores de saída.
E era isso nessa nossa prática de hoje. Vimos como funciona o multiplicador de VBE. E pode fechar a porteirinha. Você viu nesse tutorial como funciona o multiplicador de VBE. Após montar e antes de ligar o seu amplificador, não esqueça de ajustar o trimpote. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!